Pronto, estava a dizer que vamos falar de análise bivariada. Bi vem de duas variáveis e, portanto, começamos com as tabelas de contingência e com a definição e as hipóteses em estudo. Ora, o que é que nós pretendemos averiguar? A existência ou não de uma dependência entre dois atributos. Características, que são estes atributos, as características ou variáveis, da mesma amostra da população. Portanto, vocês reparem que sempre na estatística, o início dos assuntos, à partida, não nos diz nada. Portanto, aqui quem olha para isto friamente já está a precisar de um exemplo para perceber o que é que se está aqui a tentar fazer. A existência de dependência entre dois atributos, que são características ou variáveis da mesma amostra da população. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver, então, um exemplo, não tarda, e depois, então, até podemos voltar atrás para perceber que faz tudo sentido depois de vermos um exemplo. E fica tudo muito mais claro. As variáveis têm de ser qualitativas ou quantitativas, agrupadas em um número finito e moderado de classes. Que conversa é esta de moderado? Não podem ser muitas, não é? Não vou trabalhar com 500 classes. Trabalho com 3 classes, 4 classes, 5 classes já começa a ficar no vermelho, mas aceita-se. Ora, e depois aqui, temos aqui terminologia que tem que ser introduzida. O R designa o número de modalidades da primeira variável, x. O S, o número de modalidades da segunda variável. O NJ, o número de observações na amostra simultaneamente na iésima modalidade de x e na jésima modalidade de y. Depois esta notação é o somatório dos NIJs, e esta aqui contém o NI ponto, o N índice I ponto, é o somatório dos NIJs, onde aqui varia os Js. Ou seja, aqui vai ser a soma dos elementos das linhas, isto vai ser a soma de uma coluna, se assim quisermos pensar, e aqui vai ser a soma das linhas, porque o que está a variar é aqui as colunas. Ora bem, tudo isto muito abstrato. Para quem não sabe, eu já estou a ler, como sei o que se trata, já estou a ler isto de uma forma mais adiantada. Mas então, tal como eu prometi, nós vamos voltar atrás para perceber o que é que se está aqui a fazer. Tenho então uma variável x, tenho aqui R categorias na variável x, tenho uma variável y, tenho S categorias. Aqui, quando somamos estes elementos todos, ficamos com os elementos somados desta primeira coluna, e eles denotam-se desta maneira, n.1. Quando são a soma dos elementos da segunda coluna, n.2 e assim por diante, n.s. O total de dados é o n, é a soma, portanto, deste bloco todo, disto tudo. Aqui tem a soma desta linha, denota-se desta maneira. Aqui a soma desta, denota-se desta e assim por diante. Portanto, esta é a notação. Ora, e vimos aqui então ao prometido exemplo, que já está a desejar há muito tempo. Aqui está a maneira como se faz. Pronto, já vamos ver na prática como é que isto se processa. Aqui, um exemplo aqui que está a tentar relacionar duas variáveis. Uma variável que tem duas categorias, que é o sexo, masculino e feminino, com outra variável que tem 3 categorias, que é a escolaridade que têm as pessoas. Escolaridade básica, secundária ou superior. Temos aqui 77 mulheres que têm o ensino básico, 14 homens que têm o ensino básico. Bom, assim de repente há menos homens do que mulheres com o ensino básico, mas também não sei se os homens são mais que as mulheres ou são menos. Também não sei. Para saber, eu precisaria de saber aqui quanto é que somavam estas colunas, quantos homens havia e quantas mulheres havia. Está bem? Tudo isto vai dar para fazer no software R. Portanto, mas vamos continuar a análise. Há 21 mulheres com ensino secundário e 21 homens. Aqui estamos iguais. Há 27 mulheres que têm ensino superior e 40 homens. Muitos mais homens com ensino superior. Então, mas quantos homens são? Ora, assim, de repente, 77, 78, 88, 98, 98, 105, 125 mulheres. 125 mulheres. Ora, vamos aqui. Shift D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, estava eu a dizer que esta tabela desejava-se que fosse uma tabela bem... Anda lá, rapaz, não sejas assim. Ai, que ele não deixa. Em modo de edição não deixa. Com licença. Tem que se dar aqui a volta. Ora, propriedades, por aqui esta linhazinha com tamanho de jeito. Talvez tamanho 2, para depois trabalhar à vontade, sem restrição.
tamanho 1 que ela quer. Pronto, o 2 já fica muito grosso. Pronto, ok. Tornar propriedades padrão. Ora, Ctrl Z. Ctrl L. Pode falar um pouquinho mais alto? Quero um bocadinho mais alto. Então, Isso, só um pouquinho. Um pouquinho mais. O que queres? Desculpem, estava aqui o meu rapazito a chegar. Pronto, fecha a porta, se faz favor. Ora bem, estava eu a dizer que já estou aqui com a ferramenta bem preparada. Ora, Shift D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tenho aqui que já tinha contado 125 mulheres, portanto, isto dava jeito de estar aqui o 125. E relativamente aos homens, vamos ver. Ora, 21, 25, 35, 75. Ora bem, então parece que ainda reforça mais aquilo que eu disse. Parece que ainda há menos homens que mulheres e há mais com o ensino superior. Bom, isto é o nosso espírito crítico a funcionar. Ou seja, eu aqui já tinha ficado com a ideia, bom, relativamente ao ensino básico, pronto, é natural haver menos homens com o ensino básico, porque eles também são menos. De 75 para 125 há uma grande diferença. Agora, relativamente ao ensino superior, já não seria tão natural haver 40 homens, uma vez que eles são menos, não é? Ainda assim é muito superior o número de homens com o ensino superior do que o número de mulheres. Portanto, este é o espírito crítico a funcionar. Portanto, o que nós temos é precisamente isto é que é o início de todos os assuntos estatísticos. Nós começamos a ter o espírito crítico a funcionar, e agora como é que será que eu vou validar se aqui há mais tendência para os homens terem formação superior do que formação não superior? Pronto, é esta a nossa dúvida. Esta é a nossa dúvida que surge logo aqui. Bom, adiante. Isto, claro, vai ter que ser validado estatisticamente. Pronto, mas então o assunto está lançado. Ora, aqui também temos outra tabela. Ele diz que está aqui a dizer que permite introduzir uma tabela com dados, e a questão aqui é o fumante, não fumante, desenvolveu, não desenvolveu. Ora bem, aqui que é que ele desenvolveu, não desenvolveu? Aqui não está propriamente a explicar, mas eu presumo, pelo que me recordo deste exemplo que eu conheço de outras paragens, deve ser o desenvolveu doenças respiratórias ou não desenvolveu. Portanto, eu aqui vejo que deve ter sido isto, desenvolveu, não desenvolveu, problemas respiratórios, sei qualquer coisa assim. Portanto, eu aqui vejo que efetivamente, não estou a estranhar, estou a ver que os fumantes até desenvolveram menos problemas respiratórios que os não fumantes, portanto, aqui relativamente aos fumantes, houve um a mais a não desenvolver, então certamente a variável aqui desenvolver não diz respeito a problemas respiratórios. Mas pronto, tem aqui outra tabela, o que aqui está a dizer é que é possível introduzir estes valores todos aqui no R. Também o vamos fazer, não tarda. Ora, e então, antes disso, é a altura de voltar atrás. Ora, agora já consigo neste exemplo ver que há 3 categorias nesta variável, 2 daqui. Esta tabela, portanto, iria até ao x3, não é? x1, x2, x3. E relativamente a isto, iria até ao y2, está bem? Aqui estes totais era aquilo que eu estava a tentar introduzir aqui manualmente, não é? Introduzi aqui isto, podia também aqui fazer o total, 77, 81, 91, não é? Fazia aqui o prolongamento desta tabela para pôr os totais, etc. Convém os totais desejam-se, são importantes para a pessoa fazer uma análise crítica das coisas. Aqui está a falar da soma das linhas e das colunas, neste slide. Aqui está a motivar, vamos aqui começar do início. Aqui está a dizer que pretendemos saber a relação, a dependência entre dois atributos da mesma amostra-população. Naquele caso, era a escolaridade e o género masculino e feminino. Portanto, as variáveis têm que ser qualitativas. De facto, é verdade. Tenho aqui o género masculino e feminino é qualitativo. Relativamente ao ensino superior, não superior, básico, também é qualitativo. Neste caso, qualitativo ordinal. Está bem? E, portanto, agora faz todo sentido. Não é? Faz todo sentido o que eu disse para trás, e quem agora for a ler isto do início já consegue perceber o alcance que isto tem. Está bem? Portanto, é sem dúvida uma situação que ainda não foi tratada até o momento, mas que tem muita importância prática. Está bem? Ok, adiante. Então, como é que nós fazemos
O p-valor, ora, nós estamos aqui numa tabela de contingência, queremos saber se há dependência ou não dependência entre o género masculino, feminino e a escolaridade que eles têm, ou seja, queremos saber se o facto de ser homem faz com que sejam formados como tenham mais formação ou não, não é? Ou o facto de ser mulher, portanto, nós não sabemos, temos que analisar, aliás, já sabemos, já aqui conseguimos ver que nesta amostra parece-me que ou nesta população, parece-me que aqui os homens têm mais tendência para ter formação superior. Mas, portanto, vamos prosseguir. O teste que vamos fazer vai ser o teste da independência do π², é o nome que tem. E é um teste extremamente importante na estatística. Ora, aqui está a estatística de teste de independência do π². Ora, posso aqui dizer que isto é, o E designa os valores observados, o N designa os valores observados da tabela, que nós vimos há pouco, são aqueles valores correspondentes a isto que aqui está, ao 43, ao 9, ao 44 e ao 4, está bem? Ou estes aqui, se quiserem, e os outros são esperados. O que é que eu esperava caso as variáveis fossem independentes, caso uma variável não interferisse na outra? Portanto, os valores observados menos esperados ao quadrado são valores esperados, e é somá-los todos. Isto é que é a estatística de teste. Que outras estatísticas de teste é que vocês andaram a trabalhar? Ora, vocês andaram a trabalhar a estatística Z, que era qualquer coisa do tipo x barra menos μ sobre sigma sobre raiz de n. Andaram a trabalhar com estas estatísticas, não é? Portanto, era o Z observed, o Z OBS, portanto, x barra, as estatísticas de teste que vocês trabalharam eram coisas deste tipo. Isto sobre sigma sobre raiz de n. Portanto, no caso de nós termos uma distribuição normal com desvio padrão conhecido. Está bem? Isto era outra estatística de teste. Aqui a estatística de teste tem este aspecto que aqui está. Está bem? Pronto. E no vosso formulário há de lá constar esta situação. Ora, aqui está a dizer como é que se calcula o EIJ, mas basicamente o EIJ são as frequências esperadas, não é? O Q tem distribuição do Q² com estes graus de liberdade. Ou seja, o Q, tal como a outra seguia uma normal 0,1, esta segue uma distribuição do Q², só que os graus de liberdade vão ser iguais ao número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1. Está bem? R-1 vezes S menos 1. Pronto. Estes são os graus de liberdade que nós temos esta é a distribuição que nós temos desta estatística de teste. Ora, quando é que o teste é válido? Vocês viram nos outros testes para a igualdade de médias, etc., que os testes requeriam, quando eram testes paramétricos, a normalidade dos dados, ou pelo menos que os dados fossem muitos, em número superior a 30, ou igual a 30. Aqui, eles têm que ser selecionados aleatoriamente, claro que sim, com certeza que sim, isso aí sempre, isso aí em qualquer amostra, isto é importante. Todas as frequências esperadas devem ser maiores ou iguais a 1, para nós no R podemos mandá-lo fazer as frequências esperadas e vai dar, e vamos observar se são todas superiores a 1, e agora não mais de 20% das frequências esperadas serem inferiores a 5. Portanto, frequências esperadas inferiores a 5 é uma situação que não se deseja, não podem ocorrer mais do que 20% das frequências esperadas. Ou seja, se eu tiver 10 dados, 2 vezes 5, duas categorias de uma variável e 5 da outra, ora, de 20% de 10 são duas frequências esperadas, é o máximo que pode lá ocorrer, que seja inferior a 5, está bem? Pronto, ok. Prosseguindo, que hipótese é que estão em causa? A hipótese nula dos dois atributos serem independentes versus não serem independentes. Quer dizer que se eu tiver um p-value muito pequeno, inferior a 0,5, ora será de rejeitar H0 e eu concluo que não são independentes. Portanto, é o costume. Calculamos o que é observed, tal como nos outros testes, e tomamos a decisão com base no p-value ou na definição da região de rejeição. Tudo isto já foi feito para os outros testes, este é mais um. Ora, e temos aqui então que do ficheiro que vocês dispõem, o DRH-RData, nós podemos dizer que as variáveis sexo e escolaridade, aqui escolaridade 2,
está a dizer que resulta da escolaridade, considerando como escolaridade superior à licenciatura, o mestrado e o doutoramento, ou seja, aqui esta, em vez de ser escolaridade, foi-se agrupar, foi-se juntar tudo. Licenciatura, mestrado e doutoramento e pôs na categoria superior. Portanto, é a única diferença que há relativamente à base de dados original que vocês dispõem. Também podem fazer isto calculando, fazendo este agrupamento. Ora, o que é que aqui temos? Temos aqui a situação de que se observa, não é? De haver 77 mulheres com ensino básico por ali fora, já há bocado tínhamos visto isto, e foi-se aqui obter um p-valor extremamente pequeno, não é? 1,617 vezes 10 levantado a menos 8, e então concluímos com isto o quê? Um p pequeno é que diz a senhora da Rua, um p pequeno rejeita-se. Portanto, a hipótese em causa, a primeira hipótese era a hipótese H0 de a escolaridade é independente do sexo, não é? Agora vamos escrever isto mais para trás, para ver se cabe. Hipótese H0, a escolaridade e o sexo são independentes. São independentes e a hipótese H1 é de que a escolaridade e o sexo não são independentes. Ora, como aqui eu obtive um P pequeno, a senhora da Rua diz que se rejeita. Então, se rejeita H0 ao nível 0,05, vou ficar com o quê? Vou ficar com H1. Não são nada independentes. Ou seja, aqui há de haver tendência para um dos géneros ter uma maior formação do que outro. E nós já tínhamos visto que isso acontecia para os homens, tinham mais tendência a ter ensino superior, pelo menos foi o que há bocadinho tínhamos concluído, e aqui penso que é igual. Aqui há mais mulheres do que o básico. Portanto, nesta amostra, não sei de que país é, não é? Se for um país muçulmano, então, que é esmagador, sabemos perfeitamente que os homens é que estudam, as mulheres coitadas. Mas pronto, nesta amostra, permite-nos tirar essa conclusão para a população toda. Portanto, é o que se observa. Ora bem, então está aqui a dizer como é que se calcula o p-value, é da mesma maneira que o outro, foi-se calcular e foi chegar a este valor que aqui está. Ou seja, aqui neste caso não aparece aqui a dizer, mas eu sei que a estatística de teste, como eu tenho 3 linhas e 2 colunas, a estatística de teste que segue-me aqui quadrado, ora, 3 menos 1, o número de linhas menos 1, vezes o número de colunas menos 1. Então, pronto, é uma aqui quadrado, 2 vezes 1, que é 2. É uma aqui 2. Pronto, uma aqui 2. Aqui quadrado 2. É a distribuição que eu aqui tenho. E se forem fazer isto manualmente, aqui fazendo o que é observe, portanto, o que é observe era observados menos esperados ao quadrado sobre os esperados, portanto, a soma daquilo tudo, que nós não vamos fazer manualmente, o software vai fazer, mas podia-se fazer. Para saber isso tudo, tínhamos que ter aqui o R a indicar aqui quais eram as frequências esperadas. Isso pode-se fazer, mas não é para a aula de hoje. Ok, temos aqui esta situação que nos vai produzir este p-valor. Como é inferior a alfa, ou alfa habitual, rejeitamos H0, está bem? Aqui está a dizer como é que foram feitos os cálculos do R. Para fazer isto, está aqui a dizer, pode-se pôr aqui o PX, que aqui o meu colega deve ter sido o Zé, que gosta de fazer isto com código, foi calcular a probabilidade desta maneira. Também dá para fazer isto no R diretamente, sem estar a pôr por código. Pronto. Ok, adiante. Medidas de associação. Portanto, já está apresentado o texto aqui quadrado, já se percebeu que a filosofia é mesmo, sempre a pensar no p-value. E aqui temos aqui as medidas de associação. O que é que elas fazem? Dizem se a relação entre as duas variáveis é muito forte ou não é muito forte. Está bem? É essa a ideia que nós temos aqui. Ora, este coeficiente é calculado através da raiz quadrada de Q sobre Q menos N. O N é o número total de dados. O que é o Q? Se forem atrás procurar pelo Q, já estão a ver o que é o Q. O Q há de ser este valor que aqui aparece, está bem? É este valor que aqui aparece. Portanto, é fácil de substituir aqui. Substituindo ali aquele valor que eu selecionei, aqui a mesma coisa, e depois ponho aqui o número total de dados, que neste caso seria a soma deste pessoal todo. Ora, já não sei quantos são, devem ser uns 200, não sei, é somar estes 3 mais estes 3, são os dados todos somados, aqui não aparece quantos são, era questão de os contar, ou ver na amostra.
eu vou ter aqui este coeficiente que vai variar entre estes dois valores, entre 0 e Q menos 1, e Q menos 1 sobre Q, raiz quadrada de Q menos 1 sobre Q, onde diz que o Q é o mínimo entre o número de linhas e o número de colunas. Ora, se fosse naquele exemplo concreto, o mínimo entre 3 e 2, na escolaridade havia 3 e havia 2, neste caso teria o 2, está bem? Era o 2 que ficava para K. E o que eu estou a dizer é que naquele caso iria variar entre 0 e raiz de K menos 1 sobre K. Ora, K menos 1, se o K é 2, então vai ficar 2 menos 1 sobre 2, então vai ficar raiz quadrada de 1 meio. Portanto, eu já sei que aquilo varia entre estes dois valores. O facto deste coeficiente não assumir um valor máximo fixo torna a sua leitura difícil. É claro, nós normalmente o que nós dizemos é aquilo varia entre 0 e 1. Ora, como está próximo de 1, tem uma relação forte. Ora, mas este aqui não varia entre 0 e 1, este aqui varia entre 0 e raiz de 1 sobre 2. Portanto, mas a raiz de 1 sobre 2 é para esta amostra que tem este tamanho, para esta tabela de contingência com este tamanho. Se eu tiver outros tamanhos, já vai variar e eu assim não consigo fazer a previsão não consigo quantificar a dependência entre as variáveis. Ora, a modificação seguinte vai resolver o problema. Portanto, eu aqui, neste coeficiente de contingência de Pearson, que é feito com base nesta forma, envolve as mesmas variáveis, o K, este Q e, portanto, o N, nós aqui já temos que ele tem a propriedade de estar entre 0 e 1, e quando é 1, as variáveis estão perfeitamente associadas, portanto, há uma dependência muito grande. Quando é 0, elas podem ser consideradas independentes, quando está próximo de 0. Está bem? Portanto, este coeficiente de Pearson é aquele que nós vamos usar. O outro, como vos disse, não dá para usar porque eu não consigo dizer se está próximo de 1 ou se está próximo de raiz de 2 sobre 2. Já vos disse que aqui raiz de 2 sobre 2 é, neste caso, raiz de 1 meio, que é raiz de 2 sobre 2, já não estava a fugir a boca para a verdade. Portanto, mas aqui este não nos interessa, interessa sim o coeficiente de contingência de Pearson. Ora, tenho aqui então a classificação, portanto isto aparece, estas são as propriedades, a classificação, isto também aparece no vosso formulário. Quando está próximo de 0, uma associação fraca, quando está próximo de 0,5, uma associação moderada, quando está próximo de 1 é uma associação forte, é assim que nós classificamos. Ora, temos aqui a situação do bronquite, olha, aqui já dá para perceber. Tem bronquite, deve ser isto ter bronquite. Tem bronquite, não tem bronquite, fuma, não fuma. Eu já estou a ver que quem tem bronquite, há mais pessoas que fumam, que têm bronquite do que não bronquite. Ou seja, aqui já estamos a pensar que as pessoas que fumam têm mais tendência para ter bronquite, problemas nos brônquios, portanto. Ok? Assim, só com esta análise rápida da situação. Ora, e depois aqui, cá está, tem bronquite, não tem bronquite, isto é a tabela de output, não é? Já agora aqui, no caso quem não tem bronquite, também temos a situação de quem fuma, há mais casos, mas eu aqui se calhar tenho mais casos do que fumam do que não fumam. Ora, aqui 90 mais 60 dá 150 no total, e aqui 60 mais estes aqui dá 90 e 60, 100, 109. Aqui há mais pessoas que não fumam do que há mais pessoas que fumam do que não fumam, portanto é natural que os números sejam maiores. Mas por isso mesmo é que nós temos a estatística a trabalhar. Portanto, a situação mais genérica é os números não serem todos iguais. O ideal, uma situação utópica seria ter mesmo pessoas, ter 100 pessoas a fumar e 100 pessoas a não fumar, mas isto não é isso que acontece. Portanto, a estatística vai ter que ter em conta isto tudo e, por isso, temos o teste do Q quadrado que prevê estas situações todas. Pronto, mas seja como for, a análise crítica é sempre muito, muito importante antes de avançar para o formalismo das conclusões. Ora, aqui está a dizer uma coisa que ainda não vimos, que era imprimir as frequências esperadas, portanto, aquilo que se esperaria caso houvesse independência entre as variáveis em causa. E, portanto, quando formos fazer isto, ora, as frequências esperadas foram feitas nesta tabela e eu então, se fossem independentes ter bronquite ou não ter bronquite e o fumar, eu aqui teria que ter um 86. Ora, recordemos que há pouco estava cá um 90. Ora, vamos aqui cruzar as duas, 90, 86, 87, pronto, 87. 90, 87. Aqui era 87, até costuma, quando é fazer manualmente, até se põe isto entre parênteses. 87. Aqui, 63.
63, aqui 63 e aqui 46. 63, 46. Pronto. É assim que se costuma fazer 63, deixa eu lá ver de novo. É, exatamente, 63, que é um 63. Ou seja, se houvesse independência das duas variáveis, eu aqui não tinha 90, mas tinha 87. Como vocês estão a ver, parece-me bastante próximo. Aqui, em vez de 60, teria 63. Em vez de 49, teria 46. E em vez daqui de 60, teria 63, caso as variáveis fossem independentes. Ou seja, a conclusão que eu consigo ter daqui é uma conclusão muito simples. É que parece-me que a bronquite não tem nada a ver com fumar ou não fumar. Porquê? Porque eu estou a ver, empiricamente, que caso houvesse independência perfeita, que estes números seriam muito próximos. A bronquite é algo que está relacionado com outros fatores que não o fumar. Portanto, é a conclusão que nós aqui estamos a tirar empiricamente. É só o que eu consigo adiantar. Estão a ver que as frequências esperadas são muito importantes. Caso fossem independentes, caso uma coisa não relacionasse com a outra, era aquilo que eu teria. Estou muito próximo daquilo. Ora, vou ver o P-valor e deu um P grande. Ora, o P grande nunca se rejeita. Lá está. Se as hipóteses que estavam em teste era a hipótese H0 de fumar e ter bronquite são independentes. São independentes. Calma lá. Um P grande nunca se rejeita, exatamente. E aqui a hipótese H1, fumar e ter bronquite, não são independentes. Não é? Eu, como tenho um P grande, não vou rejeitar H0. Ou seja, há evidência estatística para considerar. Não há evidência estatística para rejeitar que elas são independentes. Então, ou seja, aquilo que eu observei empiricamente corresponde ao valor que obtivemos do P-valor. Pronto, perfeito. É sempre assim que nós devemos fazer. Primeiro, analisar empiricamente e depois pôr o P-valor a trabalhar. E assim conseguem-se eliminar erros. Portanto, estamos a validar isto bem. Ora, calculou-se aqui o coeficiente de Pearson e deu muito próximo de zero. Tal como tinha falado há pouco, próximo de zero significa que não tem dependência, tem uma dependência muito fraca. Okay? Aqui está a dizer que este valor é muito próximo de zero, não sendo significativo, como observou no teste de independência das duas variáveis. Ora, aqui temos o φ, outro coeficiente, é o coeficiente φ, que se chama outro coeficiente e que diz que é adequado para tabelas 2x2. Em 2x2 é adequado fazer isto. Quando não é 2x2, isso já não se aplica tanto. Nós temos isto também, essa indicação na tabela, no formulário, quero dizer. E então, mais uma vez, são valores entre 0 e 1, é tanto mais forte quanto próximo de 1 for o seu valor. Ora, em tabelas de maior dimensão, φ pode exceder 1. Ora, vamos aqui ver aqui o φ, este que ainda não tínhamos feito. Se eu for fazer isto naquela situação, vai-me dar este 0.05. Ora bem, vamos ali espreitar onde é que está o 0.63. Eu há bocadinho no 0.63 também não expliquei de onde é que ele vinha. Este 0.63 é este aqui, está bem? Aqui 0.63, depois aqui este 250 é o total de dados, ou seja, se eu somar estes indivíduos todos, 90 mais 60 mais 60 mais 60 mais 49, vai dar 250 e acho que não há mais nada. Está tudo, ó, está este dito, o que é? Este aqui é igual e este aqui tem a ver com o total de dados. Este 1 e este 2 fazem parte da fórmula, portanto a fórmula dizia lá atrás que tinha um K menos 1, portanto o K vai ser o mínimo entre o número de linhas e o número de colunas e portanto se eu aqui tinha duas linhas, duas colunas, o K menos 1 o K tem que ser 1, é o mínimo entre 2 e 2 é o 2 e portanto aqui se faço 2 menos 1 fica 1 e aqui ponho simplesmente K, por isso está tudo correto dentro da fórmula. Ora, aqui temos o quê? O tal que é de há pouco, que é o 0,63 qualquer coisa, é dividido pelo 250 que tínhamos falado aqui. Portanto, nós temos que vai dar este número que também é próximo de 0, está bem? Ora, outro, o coeficiente V de Cramer tem esta fórmula e, mais uma vez, nós aqui
temos a classificação quando ela é próxima de 0. O que é que aqui está a dizer? Quando o V é próximo de 0.1, temos uma associação fraca. Quando é próximo de 0.3, moderada. Quando é próximo de 0.5, é forte. Ok? Portanto, e temos então a situação adequada para ver isto. Ora, aqui estava só a ver, está aqui a dizer entre 0 e 1, deixa-me aqui espreitar o formulário do coeficiente de Kramer. Ora, formulário, onde é que tu estás? Não é aqui, não é aqui, é aqui. O coeficiente de Kramer entre 0 e 1, está tudo igual, está tudo correto. Agora, eu estou aqui desconfiado de uma coisa. Que curioso, nunca tinha percebido deste pormenor. Aqui, parece-me que isto cheira-me a gralha. Isto cheira-me aqui a uma gralhazita. Ctrl L. Então, cheira-me à gralha seguinte, para vocês me perceberem. Ora, ups, já estou a fugir aqui para outro sítio. Ora, Shift D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui está a dizer que varia entre 0 e 1. E aqui o valor máximo está a dar que 0,5. A mim cheira-me que isto aqui deve ser, mas é entre 0 e 0,5. Aqui há qualquer coisa, há qualquer coisinha que não está a parecer bem. Mas isto é irrelevante para as conclusões. Vocês na tabela têm lá que quando está próximo de 0,5 tem uma associação forte. Por isso, vocês têm sempre respondido desta maneira, nem estão a ligar entre que valores é que ela varia. Aqui parece-me que não é 1, mas é 0,5. Mas eu vou analisar e depois logo se vê se altera o formulário neste pequeno pormenor. Pronto, pequeno pormenor. Ora, e aqui tem o valor 0,03, ou seja, 0,04 aproximadamente, e portanto, pelo que eu estou aqui a ver, se é 0,04, se é 0,04, é próximo aqui do 0,1, tem uma associação fraca, portanto é mais próximo do 0,1 do que do 0,3. Ok, associação fraca entre fumar e ter bronquite. O que é isto aqui? Agora falta aqui o coeficiente de correlação de Rod-Spearman, mais um coeficiente de correlação. Tem esta fórmula aqui, diz que DI é a diferença entre cada posto dos valores correspondentes de x e de y, entre cada posto, e N é o número de par de valores. Pode ser usado para variáveis medidas ao nível ordinal ou quantitativo. Portanto, isto para já está a dizer que varia entre menos 1 e 1, o coeficiente de Spearman. Quanto mais próximo tiver destes extremos, maior será a associação. E sinal negativo significa que as variáveis tendem a variar no sentido contrário, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Portanto, isto é para variáveis ordinais. Para já, nem me interessa muito estar a falar disto. Interessa-me... pois exatamente. Agora aqui já estão a falar de outra coisa. Pronto, estão a falar da correlação linear. Nós já temos material para trabalhar, já não preciso mais nada daqui para já.